Não, tem que fazer de cada um. Eu já vou Bom, boa tarde. fazer. Ela ia separar para mim. Alguém está com o microfone ligado aí. Eu vou pedir para desligar, para não dar interferência, tá bom? Bom, estamos aqui mais uma vez, tá? Esse é um momento muito esperado. Durante todo o curso, a gente sabe que vai existir esse momento, e é um momento, assim, que vem, né, com, assim, uma resposta a toda a dedicação que a gente fez em busca do tema que a gente escolheu, em busca do que a gente preparou, do que a gente veio estudando durante esse tempo todo para estar aqui hoje apresentando. Então, eu gostaria de convidar a Larissa Leite, tá? Ela vai falar sobre o tema lesões por pressão no posicionamento cirúrgico, incidência, fatores associados e ferramentas para a prevenção. Larissa, seja bem-vinda. Obrigada, Margarete. Desejo a todos também que vocês aproveitem bastante. O tema é um tema muito interessante, muito importante para todos nós. Que um dia também podemos estar no papel de paciente, não é verdade? Com certeza. Quero agradecer a banca também pelo carinho. E Larissa, você tem 15 minutos para fazer a sua apresentação. Fica bem tranquila, relaxa, que você, mais que qualquer um aqui, tem domínio sobre o tema. Uma boa apresentação. Obrigada, Margarete. Gente, boa tarde. Quero agradecer a presença de todos. Quero cumprimentar a minha banca, Rosângela e a Lumena. Um cumprimento especial à Margarete, que é minha orientadora, e a todos que estão aqui presentes. Bom, o meu tema, como a Margarete falou, é lesão por pressão no posicionamento cirúrgico, incidências, fatores associados e ferramentas para prevenção. Bom, gente, a lesão por pressão, então, ela é definida como um dano localizado na pele ou nos tecidos moles subjacentes. Ela é geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo médico ou algum outro artefato. A lesão ela pode ocorrer como resultado da intensa e prolongada pressão, podendo ser desde uma simples hiperemia até uma importante necrose tecidual. Bom, os estudos eles mostram que quanto maior for o dano tissular, maiores serão os estágios de desenvolvimento dessa lesão e, consequentemente, seu custo. A lesão ela tem 4 estágios e o critério para sua classificação ocorre conforme o comprometimento tecidual. Nessa imagem aqui, nós vemos o estágio 1, que é caracterizado pela pele íntegra, com presença de eritema, que não embranquece e pode parecer diferente em pele de cor escura. Já no estágio 2, a perda de pele em sua espessura parcial, com exposição da derme. No estágio 3, a perda de pele em sua espessura total, na qual é visível a gordura e, frequentemente, tecido de granulação. No estágio 4, a perda da sua espessura total, perda tissular com exposição, palpação da fáscia, dos músculos, tendões, ligamentos ou osso. Bom, o posicionamento ele é de extrema importância no ato cirúrgico, porque ele vai permitir ao cirurgião uma boa exposição ao sítio cirúrgico, a técnica cirúrgica a ser realizada e o acesso necessário para a administração de medicamentos, monitorização e ventilação pelo anestesista. As posições básicas que originam o posicionamento são 3. A decúbito dorsal, como vemos nessa imagem, decúbito lateral e o decúbito ventral. Bom, o enfermeiro do centro cirúrgico ele vai ser responsável pelo planejamento e pela implementação de intervenções de enfermagem que vão prevenir as complicações decorrentes do procedimento anestésico cirúrgico, prestando assistência necessária ao paciente junto com a equipe multiprofissional, decidindo o melhor posicionamento para o paciente, facilitando assim as atividades durante esse ato. Bom, a minha motivação ocorreu devido às observações em centro cirúrgico como instrumentadora cirúrgica, onde eu pude observar que a equipe multiprofissional algumas vezes não dá a devida atenção nesse momento crucial para o paciente, deixando de participar do posicionamento correto do mesmo na mesa cirúrgica, fazendo com que possíveis complicações, como as lesões por pressão, possam surgir durante esse período intraoperatório. Bom, esse trabalho, então, ele torna-se relevante, considerando que as lesões por pressão, elas caracterizam, como nós vimos, um severo problema para a autonomia e qualidade de vida dos pacientes, e que, dentre suas causas, destaca-se o posicionamento e, aliado a isso também, a disponibilidade da utilização de ferramentas para que o enfermeiro possa oferecer uma assistência operatória mais segura e qualificada. Então, como justificativa,
torna-se fundamental conhecer a incidência e outros fatores associados às lesões por pressão no posicionamento cirúrgico, com o fim de promover a identificação precoce e eficaz dessas lesões, bem como articular ferramentas que auxiliam o enfermeiro a mensurar o risco do paciente desenvolver essas lesões no período intraoperatório, e dessa forma também prevenir um notório evento adverso dentro do centro cirúrgico. Bom, as minhas questões norteadoras foram: quais ferramentas de avaliação para a prevenção de lesões por pressão no intraoperatório estão disponíveis para a utilização e aplicação pelo enfermeiro? E qual a incidência e fatores associados para o desenvolvimento de lesões por pressão decorrentes do posicionamento cirúrgico? Bom, os meus objetivos, o geral foi conhecer através da literatura a incidência de lesão por pressão decorrente do posicionamento cirúrgico, e os específicos foram levantar através da literatura a incidência de lesão por pressão no período intraoperatório, identificar os fatores associados ao desenvolvimento dessas lesões e descrever as ferramentas que podem ser utilizadas por enfermeiros com vistas à prevenção de lesão por pressão decorrente do posicionamento cirúrgico. Bom, a minha metodologia foi uma revisão bibliográfica do tipo narrativa. Primeiro eu fiz o levantamento e análise dos artigos. Os meus descritores foram centro cirúrgico, cirurgia, intraoperatório, posicionamento, lesão por pressão e assistência de enfermagem. As minhas bases de dados foi o Lilacs, o Cielo e a BVS. Os meus critérios de inclusão foram os artigos em português, disponíveis online, com texto completo, e que contemplassem os objetivos dessa revisão, publicados nos períodos de 2014 a 2020. E os meus critérios de exclusão foram artigos não compatíveis com os objetivos da revisão, publicados que não estavam disponíveis, com texto incompleto e não estavam online. Depois disso, foi feita a seleção e a leitura dos artigos nas etapas exploratória, seletiva, analítica e interpretativa. Bom, os meus resultados. Inicialmente, eu encontrei 144 artigos. Foram excluídos 130 artigos por não se incluírem nos critérios de inclusão da minha revisão. E, dentre isso, eu selecionei 14 artigos para serem utilizados. Aqui foi uma tabela com os descritores que eu utilizei nas bases de dados. Eu fiz uma correlação entre os descritores, usei 2 por vez. Aqui foram os artigos que eu encontrei, os que tiveram correlação com o meu tema e o que eu descartei após duplicidade. Com isso, encontrando os 14 artigos. Bom, diante disso, né, depois dessa análise de todo o material, eu construí 3 categorias para a minha discussão. A primeira foi incidência de lesão por pressão no intraoperatório, os fatores associados para o desenvolvimento das lesões por pressão no período intraoperatório e as estratégias de prevenção das lesões por pressão decorrentes do posicionamento cirúrgico no período intraoperatório. O meu primeiro tópico, que são as incidências, o primeiro autor nos colocou no seu estudo que apenas 4,5% dos pacientes estudados apresentaram lesão por pressão após o término do procedimento cirúrgico, né? Embora esses autores tenham colocado que essa incidência foi baixa, esse fato não retira a importância do controle da prevenção. Ele nos mostrou também que a lesão do estágio 1 foi a mais frequente, ocorrendo em 34% dos casos, onde os principais locais de desenvolvimento foram a região do tórax e a região glútea. Nos mostrou também que o decúbito dorsal foi o mais preponderante, seguido pelo decúbito lateral e o decúbito ventral, e que a cirurgia ortopédica foi o principal tipo de cirurgia vinculado a essas lesões. Outros autores nos mostraram que, em seu estudo, os pacientes do gênero masculino e com 65 anos ou mais foi o mais incidente. Nos mostrou que a região sacra foi a mais incidente nos seus estudos e as cirurgias abdominais e as cardíacas também. Ele nos mostrou que, depois que a idade avançou, o aumento do desenvolvimento de lesões acontece muito. Isso por causa da diminuição do turgor e afinamento da região epitelial. Outros autores, Sandes et al., 2019, evidenciou em seu estudo que 11% dos pacientes adquiriram lesão por pressão e houve maior incidência de lesão nos pacientes com tempo de cirurgia prolongado, né? Isso nos mostra que quanto maior o porte da cirurgia, maior vai ser o risco da instalação dessa lesão.
Outro autor nos coloca em seu estudo que a posição litotômica foi a de maior incidência, e mais incidente também em 85% dos seus pacientes submetidos à anestesia geral, pelo fato da anestesia geral reduzir a sensibilidade. Bom, agora eu entro no meu segundo tópico, que são os fatores associados para o desenvolvimento dessas lesões. Bom, o primeiro autor nos coloca que o tempo de duração do procedimento anestésico cirúrgico é um dos fatores associados por conta dos longos períodos de mobilização e de exposição à pressão causarem anóxia, necrose tecidual e, consequentemente, essas lesões de pele. Também nos mostrou como fator associado o tipo de anestesia, uma vez que ela vai influenciar no grau de depressão do sistema nervoso, vai deprimir os receptores da dor, relaxando os músculos, fazendo com que os mecanismos de defesa do paciente não ofereçam mais a proteção contra essa pressão. A diabetes mellitus também foi um dos fatores associados, por causa da diminuição do fluxo sanguíneo, com comprometimento da perfusão tissular e prejuízo na cicatrização. O sobrepeso ou baixo peso, a obesidade ela causa um aumento da massa adiposa, comprimindo os vasos sanguíneos e as suas estruturas nervosas, diminuindo a perfusão tecidual, ocasionando o surgimento das lesões. Já o baixo peso por conta de acarretar a exposição das proeminências ósseas. Eles nos mostram também, os autores, colocam como fatores associados fatores intrínsecos e extrínsecos. Como fatores intrínsecos, eles colocam idade, o peso corporal, o estado nutricional, as doenças crônicas, como diabetes mellitus, neuropatias, hipertensão arterial e anemia, e como os fatores extrínsecos, como o tipo e o tempo da cirurgia, o tipo de anestesia, a posição cirúrgica a ser adotada e os recursos e medidas utilizadas para a proteção do paciente na mesa cirúrgica. Outros autores também nos colocam a idade, diabetes mellitus, vasculopatias, neuropatias, hipertensão arterial, o baixo peso e o sobrepeso como fatores associados e o tipo de anestesia também, como eu já disse. Outro autor nos colocou a idade acima de 46 anos e o diagnóstico de hipertensão arterial. A hipertensão arterial, ela pode afetar a capacidade sensorial, né, reduzindo a circulação sanguínea e, consequentemente, a oxigenação, aumentando o risco para o desenvolvimento dessas lesões. Bom, agora eu entro na minha terceira categoria, que são as estratégias de prevenção dessas lesões. Para começar, eu mostro para vocês, a primeira estratégia, a escala de avaliação de risco para o desenvolvimento de lesões decorrentes do posicionamento cirúrgico, que é a escala de Elko. Ela foi desenvolvida e validada no Brasil no ano de 2013. Ela vai avaliar o risco de desenvolvimento de lesão decorrente do posicionamento cirúrgico. O score vai variar de 7 a 35 pontos, e quanto maior for o score, maior vai ser o risco do desenvolvimento dessas lesões. A escala ela contém 7 itens, que são o tipo de posicionamento cirúrgico, o tempo de cirurgia, o tipo de anestesia, a superfície de suporte, a posição dos membros, comorbidade e a idade do paciente. Bom, a aplicação dessa escala em pacientes adultos pelo enfermeiro perioperatório, ele pode trazer subsídios para o planejamento da assistência de enfermagem, direcionando a implementação de ações para a prevenção decorrente do posicionamento cirúrgico e de lesões nesse período intraoperatório. Bom, aqui a escala, os scores estão aqui, ela varia de 1 a 5, e o score acima de 20 pontos, o paciente tem o maior risco para desenvolver essas lesões. Bom, aqui eu trago outras estratégias de prevenção, além da escala de Elko, né? O primeiro autor, ele nos coloca como estratégia de prevenção o colchão de sobreposição de pressão alternada de baixo perfil. Ele é um sistema controlado por computador, ele vai distribuir o peso do paciente mediante a pequenos pontos nodais de contato alternado, com insuflação e desinsuflação, periódica em ciclo de 5 minutos em cada zona corporal. Identificou que nenhum paciente usando essa terapia desenvolveu lesão por pressão. Aqui nós podemos ver também a bota de caixa de ovo colocada no calcâneo dos pacientes. O calcanhar também é um dos locais mais comuns para o aparecimento dessas lesões. Aqui é o colchão constituído por polímero viscoelástico seco, que também é uma medida muito preventiva. Outros autores nos colocam como estratégia de prevenção os dispositivos estáticos e dinâmicos.
Como dispositivos estáticos, ele colocou colchão de espuma e gel, como vemos nessa foto aqui, as coberturas de gel e polímero de viscoelástico seco, colchões de ar fluido e almofadas de espuma e gel. E como dispositivos dinâmicos, os colchões de ar micropulsante, como vemos nessa foto aqui. Ele também faz a insuflação e a desinsuflação por esse aparelhinho. Outros autores nos colocaram como estratégia de prevenção posicionadores viscoelásticos, curativos adesivos profiláticos, posicionadores específicos e espuma. Esses são os curativos adesivos profiláticos e esses são os posicionadores que está disponível para cada zona corporal. Bom, o enfermeiro vai ser responsável por avaliar os riscos que o indivíduo está exposto no período intraoperatório, bem como os equipamentos e dispositivos disponíveis para a implementação e ação segura e efetiva de prevenção dessas lesões por pressão decorrente do posicionamento cirúrgico. Bom, como conclusão, eu concluí que os enfermeiros e a equipe de enfermagem, eles necessitam conhecer bem o paciente que será submetido à cirurgia, identificar nele os fatores associados para o desenvolvimento dessas lesões por pressão, para assim planejar e executar estratégias de prevenção de lesões no intraoperatório, tornando uma prática rotineira da equipe multidisciplinar do centro cirúrgico, contribuindo assim para o cuidado mais seguro e de qualidade para o paciente cirúrgico. Bom, essas são as minhas propostas para serem implementadas no 9º período. Eu quero planejar antecipadamente intervenções efetivas no intraoperatório, promovendo melhoria da assistência de enfermagem. Eu quero implementar essa escala de ELCO dentro do centro cirúrgico, ainda no pré-operatório, com o objetivo de identificar os fatores associados desses pacientes, prevenindo essas lesões. Eu queria também capacitar a equipe de enfermagem do centro cirúrgico acerca da utilização dessa escala de ELCO. Essa capacitação ela deverá ser realizada em forma de roda de conversa durante os intervalos entre cirurgias e em dias de menor movimento, visando a maior participação de toda a equipe para esclarecimento de dúvidas ou dificuldades. Essas foram as minhas referências. Muito obrigada, gente. Parabéns, Larissa. Obrigada. Parabéns. Uma belíssima apresentação, tá? Não tranquila, explicou direitinho, tá? Passou aqui todinho, não é verdade? Isso aí. Saiu um peso, agora tá levinha, que nem uma pluma, né? Muito. Olha, Larissa, foi realmente uma apresentação muito bonita, você contemplou tudo que está no seu trabalho, você conseguiu trazer as partes mais importantes, porque a gente sabe que tem muita coisa, e na hora da gente escolher o que a gente vai falar, acaba sendo um pouco difícil. Eu sempre lembro da minha orientadora de mestrado, que ela falava assim, tem que escrever, tem que escrever, tem que escrever. Depois, quando a gente escrevia muito, aí ela falava, agora tem que tirar alguma coisa. Então, não cabe tudo. Não é verdade? Na hora que a gente vai escolher o que eu vou apresentar, tem tanta coisa que é vontade que a gente tem de colocar tudo, né? Porque afinal a gente procurou, né? E aí tem que só 15 minutinhos para falar, né? Mas quero te parabenizar, tá? Foi uma Obrigada, apresentação. Margarete. Eu te agradeço por tudo. Também. A construção desse trabalho foi nossa, né? Até agora, realmente o tema obrigada. foi muito motivador, até porque eu sou enfermeira de centro cirúrgico. Isso. Na verdade, é uma aprendizagem a dois, né? Porque eu também aprendi muita coisa. Eu queria agradecer às pessoas que estão aqui assistindo, porque eu acho que é muito importante isso, né? Tá dando força para quem está apresentando, acho que é um momento que a gente tem que dividir mesmo com um grupo que acompanhou a gente por tanto tempo, né? Isso aí. Queria agradecer à banca, a professora Lumena, a professora Rosângela, que tão carinhosamente dedicaram alguns minutos do tempo para fazer a leitura, que eu sei que às vezes não tem um aluno só, são vários alunos, e fazer essa leitura é uma leitura importante, porque a gente tem vários aspectos, né? A gente tem as nossas contribuições, então não é uma coisa tão rápida. Então, queria agradecer a vocês, tá? Pelo carinho, pela disposição em terem aceito também o convite, tá? E agora, para a gente não se atrasar muito, eu vou convidar a banca para fazer as considerações. Sinta-se à vontade
para fazer as suas considerações em relação ao trabalho. Só vou pedir para a banca tentar falar entre 5 e 10 minutos, para a gente não ultrapassar muito o tempo previsto, tá bom? Pode falar, Rô. Oi, começo eu? Então, tá bom. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos, boa tarde, Lumena, boa tarde, Margarete, a todos que estão presentes. Parabéns, Larissa, pela bela apresentação. Você falou muito bem, como disse a Margarete, você contemplou todo o seu trabalho, falando com segurança e propriedade. Então, você está de parabéns. Muito obrigada. Eu gostaria de comentar aqui um pouquinho que a minha relação com a Larissa é uma relação de muito... Outros tempos. Nós nos conhecemos quando a Larissa veio fazer curso de instrumentação comigo, né? E ela já estava na faculdade, não me lembro em que período você estava, né? Que período você estava? Acho que no quarto, né? No terceiro ou quarto período. Terceiro ou Foi quarto. bem no início da faculdade, né? E aí eu lembro que eu perguntei a ela, Larissa, você veio fazer instrumentação por quê? Ela falou, porque eu acho que eu vou gostar de centro cirúrgico quando eu for para o estágio, então eu quero ser uma enfermeira completa de centro cirúrgico e quero aprender, quero saber, entender de instrumental. E eu achei isso muito importante e muito interessante, porque bem antes dela decidir o que ela queria para a vida profissional dela, ela já estava buscando subsídios para ser uma profissional melhor. Então, a gente tem essa relação de amor aí pelo centro cirúrgico, né, que é uma paixão minha e uma paixão dela desde o início, e eu tenho certeza que ela vai se tornar uma excelente enfermeira de centro cirúrgico, vai fazer companhia aí para mim, para a Margarete, né, Margarete? É isso aí. Então te parabenizo por isso e pelo seu trabalho. Então, vamos lá, vamos às considerações aí. Seu trabalho está excelente, muito bem escrito. O que a gente vai, tanto eu, acho que a Lumena também, vamos fazer algumas considerações, algumas contribuições para que fique melhor. Nada demais, são contribuições até muito pontuais e muito pequenas, né? Diante da grandeza que foi o seu trabalho. Em primeiro lugar, o tema é muito relevante. Essa parte de posicionamento é uma parte que me preocupa muito. Eu sempre tive uma preocupação grande com os pacientes no centro cirúrgico, mas, infelizmente, por eu ser a única enfermeira desse setor, isso me limita muito de estar presente em todas as salas cirúrgicas para contemplar esse posicionamento junto com a equipe, né? Você falou muito bem da importância do enfermeiro na parte perioperatória e, realmente, eu espero que nesse próximo ano, porque já é um pedido já de um ano, que haja uma contratação de mais um enfermeiro para eu poder implementar escalas de ELPO aqui junto com você. Então, vamos lá. Larissa, na página 13, no último parágrafo, faltou o autor, depois você dá uma olhadinha lá, faltou o autor. Na página 14, onde você define a classificação das cirurgias, agora a gente já tem como definição o porte 4, que são as cirurgias de maior complexidade, que são aquelas acima de 6 horas. Acho que seria importante você complementar isso. Sim. Quanto aos critérios de exclusão, os seus critérios de inclusão estão perfeitos. Quanto aos de exclusão, eu tiraria, porque assim ficaram meio redundantes, né? Porque você fala que no de inclusão seriam artigos que atendessem ao tema e depois no de exclusão você repete isso. Hoje em dia a gente não usa mais
critérios de exclusão, a não ser que você tenha um real motivo diferente dos da inclusão. Então, eu tiraria isso. Uhum. Lá no teu quadro 2, onde você descreve os artigos encontrados pelos descritores, tem um erro lá na contagem, mas Eu você te mandei até já... uma errata pelo e-mail. Ah, você mandou? Então, Mandei. desculpa. Eu Então, até te mandei uma desculpa. mensagem. Não, que isso? Eu Então, vi aí. desculpa, a falha foi minha. Não. Então, você me perdoa, a falha foi minha, porque ontem eu cheguei muito tarde em casa, eu nem abri Eu e-mail. também vi muito tarde. Eu até te mandei pedindo desculpa, mas depois eu mandei para você. Então tá. Não, mas eu percebi que no slide você corrigiu. No slide está certinho, você Corrigi no colocou os slide e 20 mandei a errata artigos. para as duas pelo e-mail. Então tá bom. Então é só corrigir lá no trabalho, tá tudo certo. Outro conselho que eu te daria é tentar melhorar a visibilidade da escala de Elpo, que é uma escala tão importante no seu trabalho, mas ela ficou com a imagem, eu não digo distorcida, eu acho que ficou muito pequeno. Não sei se é porque eu já estou muito velha, estou enxergando mal, eu não consigo. Não, é porque não deu para ver muito, né? Ela é muito pequenininha, eu coloquei só para ilustrar mesmo. Né? Mas eu achava, de repente, importante. Não, no slide ficou bem visual. Eu achei que não ficou no trabalho. Que eu acho importante, até mais para frente, se você pensar numa publicação, colocar, refazer a escala para ficar mais visual. Mais visível, né? Os objetivos foram respondidos, eu acho que todos eles foram contemplados, foram respondidos. A única consideração que eu faria no seu trabalho é que eu senti falta da sistematização de enfermagem, da assistência de enfermagem perioperatória. Eu acho que isso traria ao seu trabalho, isso é só uma contribuição. De repente, botar um subitem sobre a sistematização da assistência de enfermagem perioperatória, que é dividida em etapas, e nessas etapas, tem etapa que contempla muito a parte do posicionamento, que era outra coisa que eu tenho muita vontade de implementar aqui no centro cirúrgico, quando eu tiver alguém para trabalhar comigo e me ajudar. A sistematização da assistência é importante aqui, né? Da assistência perioperatória, até para complementar o que você diz no final da tua implementação no 9º período, né? Quando a gente implementa a sistematização da assistência, fica mais fácil de você implementar a escala de Elpo, entendeu? Porque ela entra dentro da sistematização. Então, depois seria interessante você conversar com a Margarete, se você quer levar esse trabalho à frente e pensar até em publicação, eu acho que seria importante acrescentar um capítulo, um subitem sobre a sistematização da assistência de enfermagem perioperatória. Tá bom? Quanto ao resto, eu acho que está perfeito. As contribuições e as considerações que eu tenho a fazer seriam só essas mesmo. E mais uma vez te parabenizar que o trabalho está excelente, muito bom. Tá bom? Obrigada, Rosângela. Muito obrigada, professora Rosângela. Obrigada também pelas considerações, pelas pontuações. Nós vamos rever as sugestões e vamos adequar o que foi solicitado. Bom, chamar agora a professora Lumena, contribuir também. Bom, gente, boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite à Larissa, porque eu não a conhecia como Rosângela de tanto tempo atrás. Nossos contatos foram menores, mas ainda assim o tema, o assunto me interessou bastante. Eu costumo dizer para os alunos que eu gosto de participar de banca, porque como a Margarete falou, a gente também aprende. Porque são temas, são assuntos que nem sempre estão no nosso cotidiano. Por exemplo, eu não trabalho em centro cirúrgico, apesar de eu ser enfermeira médico-cirúrgica, eu nunca trabalhei especificamente em centro cirúrgico, a não ser nos meus estágios e no período de faculdade, mas ainda assim é assunto do meu estudo, porque eu sou uma enfermeira médico-cirúrgica.
Então, assim, as lesões por pressão são um desafio para a enfermagem. Seja perioperatórios, pacientes por terem doenças crônicas ou degenerativas, depois que ela começa, é um problema. É dor, é infecção, é causa de morte, é custo, é aumento de tempo de internação. Então, assim, todo cuidado é pouco. E você mesmo diz no seu estudo que apesar dos autores acharem que a incidência não é significativa, graças a Deus, se tiver uma, já é problema, já é dor para o paciente, já é aumento de internação, já é aumento de custo, já é complicação. Então, a gente precisa estender os nossos cuidados. Eu acho que o seu trabalho foi bastante relevante. Como a Rosângela falou, ele está muito enxutinho, enfim, está correto, ele não teve injeção de linguiça, não teve muita coisa para dar a volta. Então, assim, foi fácil de ler, foi bom de ler, até por mim, que não estou praticando centro cirúrgico no momento. E tem consequências, tem conclusões interessantes. Eu sinalizei algumas coisas que a Rosângela já falou, a questão de nome de autor, a questão de ter um autor na página 18, que no texto está Janete, lá na referência está Jatene. Eu acho que foi de digitação, foi troca. Então, eu sugiro que você faça uma revisão. Eu não posso nem dizer que é uma revisão de português, porque a gente não encontrou, eu não encontrei erros de português gritante, mas tem algumas vírgulas faltando, tem um lugar que é ou e está escrito eu, a gente vê que foi letra que foi trocada. Então, para ele ficar mais lindo do que ele já está, faz uma revisão nessas questões, porque assim, não tira o brilho do seu estudo, mas é para o trabalho ficar mais correto ainda. Eu também senti dificuldade de ver a escala de ELPO na tela, no computador ela está muito pequenininha. E como você falou... Ela é muito grande também, né? Para colocar, a resolução ficou muito... Pois é, e aí quando a gente tenta aumentar, ela perde, ela distorce. Isso. Porque, às vezes você aumenta o zoom e enxerga o que você quer e volta para o tamanho do texto. Mas ela não permite. Quando eu tentei aumentar, borrou tudo. Então, isso, como de hoje daqui para frente tudo vai ser digital mesmo, e o trabalho vai ser encaminhado por meios digitais, tem que tentar melhorar essa questão, porque está realmente muito pequenininho, dificultando a leitura. E é uma escala importante. É uma escala específica para o problema que você quer resolver, para o problema que você estudou. Então, ela vai ser aplicada, ela vai ser divulgada, ela vai ser multiplicada, ela precisa estar legível. Tá? Mas também é coisa que dá para contar. E eu queria falar justamente, eu concordo com a Rosângela, com a sugestão de incluir a SAI, porque alguns diagnósticos vão ter tudo a ver com o posicionamento, com as questões intrínsecas do paciente, de doença crônica, de circulação, de diabetes e tal, e eu acho que vai enriquecer, vai fazer o tema ficar mais completo. E eu queria só sinalizar que eu gostei bastante do que você vai fazer no nono período, da sua implementação. Porque, como a Rosângela falou, centro cirúrgico é um território fechado, é um setor fechado. Então, quando tem um enfermeiro, a gente dá graças a Deus, porque tem lugar que ainda não tem, nenhum hoje, em pleno século XXI. E esse acaba preso em funções de chefia, liderança, supervisão. É impossível ele conseguir assumir a assistência diretamente. Então, quando você fala numa escala, numa aplicação de uma escala, quando você diz que vai sensibilizar os profissionais, que você vai reunir todo mundo e vai ensinar, isso é muito importante, porque ajuda, aumenta a extensão do trabalho do enfermeiro. Se a Rosângela tem lá no centro cirúrgico dela uma técnica de enfermagem que conhece, que está sensibilizada para a escala de ELPO, ela vai ajudar a aplicar, ela vai ajudar a vigiar os fatores. Então, eu achei as suas ideias, as suas propostas para o nono período bastante interessantes, e eu faço votos, eu torço que você consiga fazer todas elas, implementar todas elas do jeito que você está planejando. Vai ser bom. Rosângela vai ficar feliz lá naquele centro cirúrgico ano que vem. Com você. Ela vai. Porque vai ajudar ela a ver e a estar onde ela não consegue estar o tempo todo. Verdade. Eu queria te dar os parabéns. Realmente, obrigada, Lumena. Muito correto. Você atendeu os seus objetivos. O que a gente sinalizou aqui, eu, Rosângela, é coisa mínima, não tira o brilho do estudo, é só para ficar melhor, mais bonito, mais correto para publicar, para participar em congresso e tudo mais, como eu tinha falado no início. A gente sugere
a gente dá orientações Alô? no sentido de ficar melhor, sempre muito melhor. Parabéns. Obrigada, Lumena. Gente, obrigada a todo mundo que participou, os meus amigos, minha família, todo mundo que estava presente. Agradeço vocês que disponibilizaram o tempo de vocês também para avaliar meu trabalho, com todo carinho, leram. Obrigada, Margarete, por toda a ajuda, né, a construção desse trabalho junto comigo. É isso. Bom, quero Obrigada, falar um pouquinho também, chegou a minha vez. Isso. Agradecer a Larissa, que foi assim, uma orientanda excelente, sempre muito motivada, sempre, desde o início, ela quis falar sobre isso, ela quis trazer essa questão de minimizar as possibilidades de risco, né, do surgimento de lesões. Então, assim, foi um trabalho muito, como eu falei, muito motivador, porque a gente sabe que muita coisa, né, a equipe de enfermagem pode estar evitando, mas por outras circunstâncias a gente nem sempre consegue, né? Mas isso de forma alguma invalida a nossa vontade de querer fazer a diferença, né? Porque às vezes um tempinho que sobra, né, Rosângela? Às vezes a gente consegue conversar com a equipe, a gente sabe que uma pessoa só dentro de uma unidade, ela não vai fazer milagres, não é verdade? Ela não vai estar conseguindo realizar tudo, a parte gerencial, a parte assistencial, mas eu penso que a gente, com boa vontade, tentando disseminar essa questão entre o grupo, a gente talvez consiga, né, melhorar alguma coisa. Então, eu acho super válido. Eu desejo a Larissa que no 9º período ela consiga implementar, né, pelo menos parte do que ela está falando, e eu desejo mesmo de coração que isso não morra, né, depois que terminar o 9º período, que você, Rosângela, consiga dar continuidade para que exista uma proposta de trazer outro enfermeiro e tudo mais, que a gente possa mudar também o perfil do nosso hospital, porque a gente sabe que só um profissional dentro de um setor tão complexo, com tantos problemas, né, é impossível a gente estar desenvolvendo um bom trabalho. Larissa, desejo para você tudo de bom, muito sucesso na sua vida. Margarete. E você não fique triste durante o 9º período, se você chegar um dia e não conseguir fazer, eu tive resistência da equipe médica, ou alguém da enfermagem não quis, fez cara feia, isso tudo faz parte do mundo do trabalho, vai fazer parte do seu dia a dia. O importante é a gente não se abater, porque eu sempre falo, sempre vai existir alguém para fazer a diferença. E esse alguém pode ser você. Então, a gente tem sempre que tentar fazer o melhor. Então, o mais fácil, porque vai ser muito mais fácil eu chegar lá e não fazer nada, não é verdade? Então, assim, e mesmo frente às dificuldades, a gente vai conseguir, você sempre vai contagiar alguém que tenha interesse também na melhoria do cuidado, e é uma coisa que eu acho que você pode estar utilizando. Sempre lembrar que hoje nós estamos como profissionais, mas amanhã nós podemos estar como pacientes, né? Então, como pacientes, acho que todos nós gostaríamos de sermos, né, contemplados com toda essa assistência, com todo esse cuidado, esse carinho, né, que o profissional da enfermagem está ofertando para a gente. Então, eu queria mais uma vez parabenizar, Larissa, você... Obrigada, Margarete. Você foi incansável essencial para a também. construção dele, né? Todo momento vai e volta, mas eu acho que isso faz parte, tá? Faz. Parabéns mesmo. Obrigada. Professora Lumena, professora Rosângela, eu vou transferir vocês para uma sala simultânea, tá bom? Para a gente fazer a avaliação final, tá? Então, vocês vão receber um convite aí, tá? E vocês vão dar o ok, acessar, que eu vou transferir vocês, tá? Qualquer coisa que não der certo, eu venho aí, eu vou aí. Tá, então a gente sai desse aqui e entra no outro, né? Isso, só um minutinho que eu estou criando aqui a sala, tá? Uhum.
Rosângela? A gente precisa sair dessa? Eu acho que não. Não, você está com que nome, Rosângela, que você entrou com seu nome mesmo? Acho que ela saiu. Rosângela. Porque ela saiu daqui. Eu acho que ela saiu. A gente não precisa sair, a gente vai sair do espaço. Só sai, aí vocês vão receber um convite, vocês vão para outro espaço. Larissa, Eu acho que ela saiu. ela aí. Pede para ela entrar de novo. Falar com ela, Larissa? Eu nem vou te jogar para lá, Lumena, para não ficar separado. Mandei mensagem para ela. Tá. É porque senão todos vocês vão ter que sair da sala. E como tem muita gente, é mais fácil a banca sair. Só nós três, tem razão. A Rosângela entrou. Espera aí. Rosângela, fica aí. Que ela vai puxar a gente. Não, mas o nome dela não está constando aqui. Que estranho. Eu não consegui entrar, Margarete, pelo link que eu recebi pelo e-mail. Eu só consegui entrar pelo link que a Larissa me mandou. Será que estava tentando... eu estava tentando entrar pelo que eu recebi pelo e-mail e não estava conseguindo. Não sei se teve algum problema. Eu entrei pelo e-mail, pelo link do e-mail. Eu não consegui. Aí eu mandei recado para a Cristina e para a Larissa, aí elas me enviaram um novo link. Peraí, eu vou tentar abrir de novo. Entrou na hora. Estranho. Coisas da tecnologia. Entendi. A gente tem que ir se ajustando, porque daqui para frente... Com certeza. Agora veio. Peraí. Eu gosto, sabe, Gabi? Mas agora é melhor, ficar quieta, né? E pra gente mostrar o que, assim, um cachorro quente, eu posso fazer um cachorro quente, um cheeseburger. Toma cuidado com as suas tendas, viu, mulher? Nos dias do Tem alguém com o olho aberto aí. Vai, Gabi. Então agora, olha, tá na hora de você que tá de olho em um desses dois tomar cuidado, porque parece um casal de volta, né, Gabi? Gente, alguém tá com... Tem um microfone aberto aí, Uma gente. chance ao Thiago Ramos. Sim, gente, aquele casal. E quando surge... Apareceu aqui agora. Já posso ir? Pode. Então, estou indo. Tá.
Lumena? Voltamos, Margarida. Rosângela? Só durou 50 segundos. Não sei o que houve aqui. A Peraí, gente vou ficou puxar lá de novo. fofocando, mas não deu tempo. Ele desativou. Mas agora estamos só nós. Não, ainda Não, não. está todo mundo aqui. Voltamos para a sala geral. Para a sala geral. Para geral, audiência geral. Que estranho, ele não sai daqui. E tem como... Eu ingressar. Voltou. Peraí, vamos lá agora. Vamos ver se ele vai durar mais.
Chegamos, pessoal. Deixa eu ver aqui se a banca veio. Esperar um pouquinho para as meninas voltarem. Tá nós aqui. Ah, chegou. Eu já estava preocupada. A gente se perdeu na nuvem. Tá certo. Rosângela Cadê deve estar vindo aí. Deve estar vindo aí. Cadê ela, gente? Ela não pegou a mesma nuvem que eu. É porque ela deve estar clicando em sair. Ou então deve estar esperando acabar lá os segundos, que os segundinhos ficam contando. A gente se adapta. Não tem problema, não. É assim mesmo, até a gente se adequar a isso. Aí, chegou. Oi, Rosângela. Oi. Larissa, tá? A banca se reuniu para avaliar a sua apresentação, seu trabalho escrito, tá? Então, todos foram unânimes em falar que a sua apresentação, tanto oral quanto a parte escrita, foi excelente, tá? Você teve uma nota bastante considerável, a gente não vai divulgar aqui, tá? Mas depois a gente dá no privado para você, tá? E a gente queria dizer que você foi aprovada. Obrigada. Gente, pode botar aí as reaçõezinhas, tá? O parabéns. Parabéns. Gente, Parabéns, obrigada mais uma Larissa. vez. Arrasou, Lari. Obrigada a todos que Parabéns. compareceram. Deixa eu fazer a leitura aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer a leitura aqui da ata aqui, peraí. Rapidinho aqui, para só a parte aqui, ó. Parecer é que o tema de relevância é bem elaborado, com objetivos pertinentes à proposta, metodologia adequada ao estudo, valorização da atuação do enfermeiro em centro cirúrgico, estudo com aplicabilidade na assistência ao paciente cirúrgico, visando a redução de incidentes e melhoria da qualidade do cuidado prestado. Recomendamos a apresentação de estudos nos demais períodos, em eventos e a inclusão de uma categoria sobre SAEP. Ai, Ok, Larissa? gente, Parabéns, obrigada mais uma vez. Parabéns. Todo mundo que Tá? comentou no chat. Estou lendo aqui agora. Obrigada a todo mundo que compareceu. Isso foi assim, Minha banca. Obrigada, gente. Foi ótimo fazer esse trabalho, foi muito pertinente o assunto. E é isso. Obrigada, gente. Tá bom, Larissa, depois a banca vai enviar para você o material, tá? Para a gente fazer os ajustes, tá bom? Beleza. Anotei Bom, todos os pessoal, tá, queria agradecer mais uma vez a presença de todos, tá? E dar por encerrada essa sessão, tá? Desejando uma boa tarde para todos, tá? E que em breve nós possamos estar juntos, nos abraçando de novo, tá? Beijo. Foi um Gente, prazer. obrigada. Obrigada, tá? Parabéns, Larissa. Beijinho, obrigada, Tchau. gente. Tchauzinho. Tchau, Larissa. Beijo. Beijo.